Quem acompanha o canal sabe que esses dias eu recebi alguns materiais da Panini e um deles eu já li. E é justamente esse material que eu vou resenhar no vídeo de hoje, que é o Quarteto Fantástico Grand Design do Tom Scioli. Cara, olha o tamanho desta coisa linda de Deus. Enfim, gente, vamos conversar rapidinho sobre o Grand Design do Quarteto Fantástico, que é um quadrinho que tem um acabamento completamente diferente de tudo que eu já vi e tem aquela pegada de recontar a história desses personagens, só que de uma forma mais coesa. Isso aqui meio que surgiu com os X-Men, né, do Ed Piskor. Ele fez uma brincadeira, na verdade, acho que no Twitter, se eu não me engano, falando que a Marvel deveria dar um projeto para ele dos X-Men, para ele fazer o que quisesse. A Marvel aceitou, o projeto foi tão bem sucedido que a Marvel resolveu expandir isso para outros personagens e acabaram fazendo aqui, junto com o Tom Scioli, o Grand Design do Quarteto Fantástico. Então vamos comentar um pouquinho sobre esse quadrinho aqui. Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria só de agradecer mais uma vez a editora Panini por ter mandado esse material sensacional para mim, e gostaria de lembrar você aí de casa para não se esquecer de deixar o seu joinha ali embaixo, se inscrever nesse canal e também comenta se você já leu o Grand Design do Quarteto Fantástico ou os outros Grand Designs também. Comenta que eu vou adorar conversar com você sobre isso. Enfim, minha gente, vamos falar agora sobre essa belezura aqui que compila os dois Grand Designs escritos pelo Tom Scioli do Quarteto Fantástico, e aqui nós também temos a compilação da edição 51 do Quarteto Fantástico, feita lá pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, só que totalmente recolorizada pelo Tom Scioli. Então vamos conversar um pouquinho sobre essas três edições, depois eu falo também sobre os extras e o acabamento. O Grand Design, ele começa basicamente como um fichamento de tudo que aconteceu na história do Quarteto Fantástico. Inclusive, ó, se vocês derem uma espiada aqui no material, você vai ver que o Tom Scioli, ele usa tudo que dá para usar da página. E cara, isso aqui tem realmente bastante texto. As páginas iniciais, elas têm um design assim um pouco diferenciado, mas depois ele segue basicamente utilizando de 20 a 25 quadros por página. E cara, ele consegue compilar muita coisa do Quarteto Fantástico. Na primeira edição, ele basicamente compila todas as edições do Quarteto Fantástico do número 1 até o número 48, então todas as histórias que saíram da equipe entre 1961 e 1966 estão compiladas no primeiro volume que está compilado aqui, né, nesse material, e tá tudo aqui. É basicamente uma edição por página, além de que ele faz diversos outros links com as mais diversas coisas da Marvel que precisavam ser contadas nessa história para que tudo fizesse sentido. É legal que ele amarra tudo de um jeito tão maneiro que a história começa de um jeito e você fala assim, tá, mas por que tá acontecendo isso? E logo depois você fala assim, ah, agora eu saquei por que isso aconteceu lá atrás. E quando você chega, inclusive, no final do volume 2, você também saca algumas coisas. O Tom Scioli, ele realmente fez um ótimo trabalho aqui desse fichamento das histórias do Quarteto Fantástico. Enquanto que o volume 1 é um fichamento assim, bem seguindo à risca o que aconteceram nos quadrinhos originais, no volume 2 ele começa a tomar algumas liberdades criativas. A princípio, ele narra mais ou menos os eventos da história 48, que é quando o Galactus aparece, que é onde a gente termina o volume 1, com a aparição do Galactus, e ele vai contando assim, bem seguindo a risca, até mais ou menos o que seria a edição 78 lá do Quarteto Fantástico original. Daí depois, mais pro final aqui do segundo volume, que está compilado nessa HQ, ele vai tomando algumas liberdades criativas para meio que fazer uma amarração de tudo ali, de outras fases dos personagens, de outras mídias também dos personagens. Ele vai amarrando tudo, ele vai tomando algumas liberdades e ele vai finalizando a sua história. Só que ele passa por Dias do Futuro Esquecido, passa pelas batalhas entre X-Men e Inumanos, ele mostra Guerras Secretas. Cara, isso aqui abrange, sei lá, tudo do universo Marvel. Inclusive, no começo desse quadrinho tá falando que a história do quarteto é a história do universo Marvel. Não é à toa, né, que ele conta tanta coisa aqui, porque esses personagens são provavelmente assim, os mais importantes da Marvel, pela importância que eles têm dentro da editora. Como eu disse, o Tom Scioli ele toma algumas liberdades criativas aqui, nessa história que ele faz, um pouquinho lá mais pro final, só que, assim, tem uma que particularmente eu não gostei, uma das mudanças que ele fez, porque, assim, como fã de determinado personagem, eu não achei legal uma mudança que ele fez, mas pra história faz muito sentido. Isso que é legal, porque, assim, ele cria, basicamente, que uma linha do tempo alternativa, embora ele reconte tudo que a gente já sabe do quarteto, ele consegue colocar novidade. Então, assim, como eu disse, teve
um retconzinho que ele fez que eu não curti tanto a princípio por causa do personagem, mas na história faz todo sentido e dá um sentimento ali de amarração para diversas cenas. Para quem leu deve estar sabendo do que eu estou falando, mas também não vou contar para quem não leu para não estragar a história, né? Para quem ainda não leu o Grand Design. Além desse ótimo trabalho de fichamento e também dessa inovação que ele faz aqui em Quarteto Fantástico Grand Design, os desenhos disso aqui são lindíssimos. Cara, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu adoro esse estilo de desenho retrô, principalmente porque essa é a pegada do quadrinho. Então, cara, eu achei realmente os desenhos muito bonitos, e se você pegar para comparar, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, você percebe que alguns quadros, eles são redesenhos, assim, bem fiéis dos quadrinhos originais de onde eles foram tirados. Então, ó, por exemplo, na página 80 aqui de Grand Design, nós temos a história que está retratada no quadrinho de número 51, que está compilado aqui nesse número também. Então, quando você começa a comparar esses quadros, por exemplo, esse aqui que é a página inteira, com os desenhos novos, se você olhar aqui embaixo, você vai ver que é o mesmo quadro, só que redesenhado pelo Tom Scioli. Então isso é realmente bem maneiro, porque ele redesenha as cenas clássicas de uma forma extremamente respeitosa e realmente homenageando os quadrinhos antigos, homenageando toda essa cronologia, toda essa bagagem do Quarteto Fantástico. Além desses dois volumes que eu comentei que compõem o Grand Design do Tom Scioli, nós temos aqui essa edição número 51, que é lá do Jack Kirby e do Stan Lee, também do Joe Sino, e ela é completamente recolorida pelo Tom Scioli, de uma forma também muito bonita, porque é de uma forma retrô, mas é de uma forma nova, então fica muito maneiro, cara. Ia ser muito legal mesmo se alguns quadrinhos antigos fossem recoloridos com essa técnica aqui, e não com técnicas muito modernas que ficam meio distoantes. Então tem esse trabalho de recolorização nessa edição 51 aqui. No X-Men Grand Design isso também acontece, tem edições recoloridas no final de cada um dos encadernados. Além disso, ó, nós temos alguns extras aqui bem legais, como alguns esboços, né, algumas capas variantes, alguns estudos do próprio Tom Scioli. E aqui, ó, aqui tá a joia da coroa. Nós temos textos do Darren Jensen que vão mostrando da onde que o Tom Scioli tirou cada referência que ele faz aqui no quadrinho. Então, para quem curte cronologia, essas páginas finais aqui são sensacionais. Além de que nós temos mais alguns esboços aqui no finalzinho. Algumas ideias, né, propostas e tudo mais do Tom Scioli. Então, gente, o Quarteto Fantástico Grand Design é uma baita de uma homenagem à primeira família da Marvel. E assim, como está escrito no próprio quadrinho, a história do quarteto é a história da Marvel. Então isso aqui é altamente recomendado para quem curte o quarteto e também para quem curte a Marvel como um todo. E só para não deixar passar em branco aqui, ó, para falar do acabamento, isso aqui é realmente diferente de tudo que eu já botei a mão. Por quê? A encadernação dele é um estilo que é encadernação à holandesa, se eu não me engano, que é uma espécie de capa flexível, mas ela não é uma capa cartão e também não é uma capa dura, então é um negócio bem diferente. O formato dele é bem grande, então ele tem mais de 33 centímetros de altura e 23,4, se eu não me engano, de largura. A lombada é arredondada, na câmera aí vocês não conseguem ver, mas ela é arredondada, e o miolo é feito no papel offset com uma gramatura excelente, e ele parece, eu não sei se é verdade isso, mas ele parece que tem uma camada por cima. Parece uma camada encerada, eu não sei se existe isso na real, mas é um papel offset meio diferenciado, assim, de qualidade extrema. E cara, a impressão tá linda, o acabamento tá fino, o quadrinho é muito bem escrito, principalmente para quem curte, né? Quarteto Fantástico, também para quem curte o universo Marvel como um todo. Então, cara, recomendo demais a aquisição desse material aqui. Tô pensando, inclusive, agora de pegar os X-Men Grand Design, que eu acabei não pegando, mas vendo esse material aqui em mãos, estou cogitando comprar. Mas enfim, isso aí fica para um futuro, porque eu preciso economizar agora. Enfim, acho que esse é o vídeo de hoje. Esse quadrinho aqui está extremamente recomendado para quem curte quarteto, para quem curte Marvel, para quem curte quadrinhos bem acabados. Vou deixar o link de compra dele, inclusive, ali embaixo. E só para finalizar, gostaria mais uma vez de agradecer a editora Panini por ter me mandado esse material.
Agora você aí, por favor, comenta se você já viu esse material lindão em mãos, se você pegou algum dos Grand Designs, se você leu algum deles, comenta lá embaixo que eu vou adorar conversar com você sobre isso. Não se esqueça do seu joinha, caso tenha gostado do vídeo, e se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.